Bom, vamos lá para o nosso episódio 2, tá? Sobre carne, dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Vamos falar sobre o mercado, aspectos econômicos quando se trata do produto de carne ovina e carne caprina, né? Então vamos só fazer um apanhado do que vem acontecendo nos dias atuais, logo depois que iniciou toda essa pandemia, essa loucura toda, né? Muita gente ficou preocupado em várias atividades da agropecuária. O que vai acontecer a partir de agora? O mercado vai melhorar, vai piorar, vai se estabilizar? Qual é a crise que vai vir, né? Qual é a bola da vez? Vai ser bom? Não vai ser? Vamos poder aproveitar algumas coisas? Enfim, o fato é que a gente fez um levantamento de várias notícias aí, né? E algumas delas um pouquinho antes de iniciar a pandemia, de como estava o mercado, principalmente no que diz respeito à carne ovina, tá? Carne de cordeiro, né? Que é mais comercializada comparada à carne caprina. E só fazendo um histórico, uma reportagem que saiu no boletim do Sebrae, né? Sobre a ovinocultura, isso foi no dia 9/3, uma semana antes de iniciar essa pandemia toda aqui no Brasil, tá? A parte de isolamento, lá dia 9/3 de 2020, né? E nessa reportagem do Sebrae, nesse boletim do Sebrae, ele conta um pouquinho o histórico de como era a carne ovina, principalmente no Rio Grande do Sul, que é um estado referência no Brasil e é onde se consome, tem um consumo per capita maior dentro do Brasil, né? Então, na década de 20, nesse estado, a carne era muito barata, a carne ovina, porque era um subproduto da indústria da lã, né? O Rio Grande do Sul sempre foi referência na produção de ovinos destinados à lã. Então a carne ele vinha como subproduto, né? O gaúcho ele tem a cultura de consumir a carne nas suas propriedades, né? E um consumo bem considerável no Brasil, né? Mas principalmente a carne de animal que era descartada, aquele animal que ficou lá 5, 6 anos produzindo lã e agora vamos descartar, vamos aproveitar a carne e consumir aqui em casa mesmo, ou vender para o vizinho a um preço muito barato, né? Mas depois da crise da lã, veio aí com força, né, seguindo os passos da Europa, uh, o consumo, o hábito de consumir uma carne melhor, uma carne de melhor qualidade, né? E a carne de cordeiro começou a entrar já no mercado gourmetizado, ou seja, uma carne gourmet, com menos gordura do que os animais que eram descartados, mais suculenta, né? Mas uma carne que, por essas características, um preço muito alto, né? Além do preço ser muito alto, ainda veio a questão de, opa, brasileiro, com exceção de alguns criatórios no Rio Grande do Sul, não sabe como preparar uma carne de cordeiro. Como é que prepara? Uma carne chique, né? Eu não sei preparar isso. E todos esses fatores dificultou muito a cadeia produtiva se organizar de forma a ter um mercado cativo, um mercado concretizado, né? E aí foi se firmando um consumo dessa carne apenas em ocasiões especiais, restaurantes finos, porque é uma carne muito cara, uma carne gourmet, né? E basicamente restrito a alguns cortes que tinham maiores proporções de músculo, como a paleta, a perna, o pernil, né? E aí a gente se pergunta, e essa reportagem traz essas questões, né? E os outros cortes? Por que nós não trabalhamos outros cortes? Pescoço, o flanco do animal? E por que não consome em outras ocasiões? Por que não consome nas festas de aniversário, ao longo da semana, uma vez por semana, né? Por que o preço não é mais barato? O que está errado? Por que esse preço é tão caro? A oferta ela é menor do que a demanda e por isso sobe? É o que está acontecendo com a maior parte dos produtos hoje na mesa do brasileiro. A oferta diminuiu, né? E preço disparou. A carne ovina e caprina também, ela já vivia isso antes dessa situação de pandemia, né? E desmistificar que é um prato difícil de ser feito. Uma carne vermelha, como outras carnes vermelhas, e que é possível preparar, fazer os mesmos pratos com essa carne ou até mesmo fazer um prato mais chique, se for o caso. Bom, enfim,
Vamos lá, vamos seguir em frente aqui com esse aspecto geral da carne, né? Na semana que declarou a pandemia, saiu também pelo Sebrae um resultado de uma pesquisa que foi feita no ano passado lá, onde foi feito um levantamento do mercado lá no Rio Grande do Sul. E nesse levantamento eu vou passar mais rapidamente, tá? Eles chegaram à conclusão que 84% dos gaúchos consomem a carne pelo menos uma vez por mês, né? 91% indicam consumo no final de semana, feriado, festa de aniversário. Então, uma vez por mês, mas em ocasiões especiais, né? Forma de consumo: 66% comem em casa, 23% disseram que comem em casa de amigos, não preparam em casa, 6% comem em restaurantes, isso é gaúcho, isso não é mercado brasileiro, tá? O mercado gaúcho é uma referência por ter uma tradição em consumir essa carne. E 5% em restaurantes, né? Churrascarias e restaurantes. Churrascaria é típica lá no Rio Grande do Sul. A aquisição, tá? Como é que você adquire essa carne? 36% dos gaúchos disseram que adquirem essa carne direto nos açougues, 31% nos supermercados e 16% direto com os produtores, o que era diferente na década de 20, onde era mais descarte e a maior parte do comércio era direto com os criadores, tá? E a forma, quanto que você compra? Carcaça inteira? Né? 5% diz que come carcaça inteira, para poder picotar, fazer os pacotinhos, armazenar em casa, enquanto que há uma tendência que existe do consumidor mundial, não só brasileiro, de adquirir porções menores, né? 38% aí comprando em torno de 1 a 2 quilos de carne e 37% comprando mais de 2 quilos, até mesmo para poder atender uma questão como essa, festa, mais pessoas, tal, precisa de uma quantidade maior, né? Pois bem, ainda caracterizando o que vem acontecendo aí com a carne ovina, tá? Também nessa mesma reportagem do Sebrae, uma semana antes de iniciar a pandemia, o que vinha sendo falado dessa carne é que, de acordo com um trabalho feito em 2016, aquilo lá era dados do Rio Grande do Sul, e como é que era no Brasil, né? 12% nunca consumiram, 27% do brasileiro consumia uma vez por ano, 35% consumiu uma vez na vida, né? Então muito pouco, 17% uma vez por mês, 7% uma vez por semana, 1% consome diariamente, né? Muito mais lá para o Nordeste e para o Rio Grande do Sul, e 1% não soube responder. Ou seja, os dados eram discrepantes quando você compara a média brasileira com alguns estados específicos, né? E tudo isso vem em função daquilo que nós falamos: carne gourmetizada, preço caro, pratos finos, dificuldade em preparar, né? A gente precisa trabalhar exatamente essa questão, aumentar a oferta e desmistificar, diversificar a forma de preparo, desmistificando essa forma de preparo. E bater essa tecla aqui, ó, é uma carne, tanto a caprina, não só a ovina, tá? Com uma maciez maior, um sabor melhor, tá? E um valor, não é sabor melhor, mas um sabor diferenciado e um valor nutricional top, tá? Bom, então, com esses dados aqui, eu não vou ficar divagando sobre essas informações aqui no nosso vídeo para não ficar longo, tá? Mas tem mais informações aí que foram levantados na semana da pandemia, quando iniciou a pandemia, tá? Aí tá a reportagem do dia 16 do 3, né? Comentando sobre a carne ser a quarta mais consumida no mundo, a carne ovina, tá? Havia uma previsão até essa data de março que o consumo da carne ovina aumentaria em 10,94% até 2027, tá? Carne ovina especificamente. No Brasil ainda é um consumo tímido e, de acordo com a Embrapa, 12% da população brasileira, como nós vimos nos dados anteriores, nunca tinham consumido carne de origem ovina, né? Então essa era esse era o cenário que nós tínhamos.
Tá, e depois? O que aconteceu, né? Aqui também a reportagem continua, nessa mesma reportagem do mercado da carne ovina, dizendo que era uma oportunidade para o agronegócio, o Pão de Açúcar investindo em trabalhar numa oferta maior para que todas as suas lojas até o final desse ano pudessem estar ofertando a carne ovina no Brasil todo. Tudo isso mudou, gente. A pandemia chegou e acabou com tudo isso. Tá? Por isso que eu estou mostrando o que nós tínhamos de perspectiva até março e o que realmente não se concretizou, justamente não só com a carne ovina, mas com outros produtos por conta da pandemia. Né? Nós temos uma grande incógnita que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu busquei algumas reportagens aí do dia 24 de agosto, né, mostrando que com as aberturas aí e a diminuição das restrições por conta da pandemia, o brasileiro ficou tanto tempo dentro de casa, nunca se acostumou a ficar 2, 3 meses, né? E ficou esse período, tá liberando, ok. Eu quero aproveitar a vida. Eu quero curtir tudo. Tem carne diferente? Ou vamos naquele restaurante, né? E o que se presenciou com essa reabertura, com a diminuição das restrições, foi que a demanda, que já era alta, o nosso mercado não conseguia atender, ela aumentou mais ainda. Essa reportagem fala muito bem sobre isso, né? Opa, reabriu tudo, vamos lá, vamos nos bares, vamos nos restaurantes, quero comer coisa diferente. Nós não tínhamos produto para poder atender a essa demanda alta de uma vez só. E o que aconteceu foi o preço subiu. O criador que estava preocupado quando iniciou a pandemia, não vai cair o preço, ninguém vai querer comer e tal. O que aconteceu foi o contrário. Nós saímos de um valor que era 5, 6 reais o quilo vivo, nós estamos trabalhando com 10 reais o quilo vivo, mais de 10 reais o quilo vivo, dobrou. Né? Isso não aconteceu só com a carne viva, não. Né? Tem a outra questão que é o dólar alto, a venda para o comércio externo, mas o Brasil não vende carne ovina para o comércio externo. No caso da carne ovina, foi uma demanda alta aqui internamente do produto, e não foi questão de dólar, não. Né? Mas, enfim, só para a gente poder sintonizar nesse assunto carne, principalmente no que diz respeito à carne ovina, tá? Nós temos aí dados do CPEA, o CPEA mensalmente traz dados tanto da carne ovina, caprina e outros produtos da agropecuária, e o que nós vemos aí, ó, tá vendo? Vamos pegar aqui o estado de São Paulo, que é mais próximo de nós, né? É uma oscilação grande em 2019 por outros fatores, tá? Mas aqui, quando chegou em dezembro, o aumento, nós temos um mercado característico no Brasil que na época de festas o consumo sobe, tá? E é bem característico aqui em São Paulo que tem um poder aquisitivo maior, é um mercado que tem um poder aquisitivo maior, e depois nos outros meses começa a cair novamente. Então isso a gente presencia também em outros estados do Brasil. E a partir de março o que nós tínhamos aí era uma subida, e isso continuou. Tá? Nós temos aqui, ó, março, 9,53% a mais, tá? Desculpa, 5% a mais no preço da carne. Quando você vai para o mês de abril, nós temos aí já uma queda. O mês de abril estava naquela insegurança do que vai acontecer. Os criadores começaram a segurar o animal no campo. O consumidor parou de consumir. Não tinha ainda o auxílio emergencial. Então, estava tudo muita interrogação. Então, aí nós tivemos uma queda nesse período. Tá? Isso especificamente no estado de São Paulo. Mas, claro, o Brasil é um país grande, outros estados aí têm variações diferentes. Tá? No mês de julho, nós tivemos o preço chegando aí, de novo vou pegar o estado de São Paulo como referência, mas Minas também, tá bem próximo de São Paulo, 9,70 o quilo vivo em julho, tá? E São Paulo 9,37, né? Praticamente a variação mensal que houve de junho para julho ou aumentou ou ficou estável, né? Então nós não tivemos aí nenhuma queda
de junho para julho, pelo contrário, subida. E no Rio Grande do Sul mais ainda, porque lá também teve o problema da entre-safra, não é época de nascimento dos cordeiros, os cordeiros estão saindo agora, a partir de novembro, dezembro, aí sim que eles têm uma oferta maior, claro, o preço acaba caindo um pouco mais, porque essa oferta aumenta, tá? São valores aí em quilos de carcaça, o slide anterior era em quilo vivo, aqui em quilo de carcaça, e esses dados aqui, os dados que nós aqui em Minas Gerais estamos comercializando aqui na região do sul de Minas, num grupo de criadores que eu acompanho bastante, para vocês terem uma ideia aí, foi o que eu falei, quando no início da pandemia estava R$ 5 o quilo vivo, e hoje a gente está trabalhando aí com em torno de R$ 10 o quilo vivo, para animais que já vão diretos para o abate entre 35 e 45 quilos. As fêmeas elas são mais valorizadas porque eles seguram essas fêmeas para a reprodução. Esse Interlagos Gourmet aqui também é uma propriedade criadora de ovinos, né? Então eles pagam melhor pelas fêmeas, tá? E os machos aí num preço menor porque já vão direto para o abate, tá? E esses machos aqui mais novos, claro, eles vão ser confinados para chegar ao preço, o peso de abate paga um pouquinho melhor, tá? Que exemplos dos embarques que nós estamos tendo mensalmente aqui em Minas Gerais para levar essas cargas para São Paulo para o abate. Isso um grupo de criadores centralizado ali em Barbacena, passa aqui em Lavras, passa em Santo Antônio do Amparo, em algumas cidades aqui da região e despacha lá para Interlagos Gourmet em São Paulo. Tá? Mês passado, por exemplo, nós vendemos carne para eles. E esses dados agora eu peguei mais recente, tá? São dados agora de setembro, tá? Onde nós temos, vamos pegar São Paulo como referência, já a carne saiu de 9,37 de julho, né? E nós estamos trabalhando com um valor de R$ 10,12 o quilo vivo, né? Esses aqui são dados que não foram divulgados, por isso que essa variação negativa aqui. Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, em agosto. São Paulo teve uma pequena queda aqui, né, em agosto. Também as inseguranças que vai e vem, mas logo depois a recuperação. Tá? Saiu de 9,37 em julho, foi para 9 e subiu em setembro para 10,12. Ok? Bom, são as carnes, eu não vou comentar sobre isso, nós vamos ter uma disciplina só, um episódio só sobre produção de carne. Estou só colocando aí questões do mercado, não só no Brasil, mas no mundo também, tá? Os Estados Unidos vivenciou aí uma crise nas principais localidades produtoras dos Estados Unidos e que acaba sendo tendo como figura central aí a JBS, a Cargill, a Marfrig, que eles visam, depois tem toda a historinha do que vem acontecendo lá, depois vocês seguem essa sequência do mapa conceitual aqui, mas enfim, resumindo a história, eles estavam aí manipulando o mercado para que eles pudessem colocar nos Estados Unidos carne neozelandesa e australiana, prejudicando a carne produzida nos Estados Unidos através de uma manipulação dessas empresas. Desta forma, quem estaria ganhando seria a empresa que tem controle sobre essa produção existente lá na Oceania. Tá? Bom, vamos lá passar por alguns dados bem rapidinho. Estamos falando de carne, né? Quando você compara a carne ovina com de outras espécies, né? Nós temos aqui entrando aí o chicken ou as aves, né? Elas sempre vão produzir grandes quantidades de carne. Quando a gente falava do efetivo era um absurdo, né? Porque efetivos são animais pequenos e tal, mas aqui já no peso, em toneladas produzidas em 2018, nós temos no mundo aí a carne suína como principal carne, tá? Depois a de aves, depois a de bovinos e em quarto aí ovino e em quinto com 2% caprinos. Eu vou parar por aqui, tem outras espécies para vocês matarem a curiosidade aí. Isso em 2018. Se eu pensar há 50 anos atrás, não era a carne suína ou a de frango que estavam na ponta. Nós tínhamos aí a carne bovina, a carne suína, depois sim a de frango em terceiro, mas a carne ovina estava aí em quarto.
E a carne caprina, que fica ali nessa década ainda, os caprinos estavam muito mais, todo mundo só olhava para eles como animais produtores de leite, estava lá embaixo, na quinta posição, com 1%. Né? Aqui nós temos uma produção de carne em 2018, pontualmente, comparando as diferentes espécies, então, suíno, frango, bovino, ovino e caprino, com seus valores aí, enquanto nós temos 5 milhões de toneladas produzidas em 2018 de carne caprina, nós temos 120 milhões de toneladas de carne bovina, desculpa, carne suína, tá? Nós temos 114 milhões de toneladas de carne de frango, tá? Lá na carne ovina nós estamos aí com 9, quase 10 milhões de toneladas. É quase que o dobro que a carne caprina quando a gente compara os dois pequenos ruminantes aqui, tá? Aqui nós temos a comparação no Brasil dessas carnes de diferentes espécies, ao contrário do que acontece no mundo, aqui a carne suína, ela não é a mais consumida, não fica nem em segunda posição, tá? Primeiro vem a frango, até pelo preço, tá? Depois a carne bovina, que é, apesar do preço que está aumentando, é cultura nossa consumir a carne bovina. Depois sim a suína, depois a ovina e depois a carne caprina ali quase que não aparece, com 36.500 toneladas produzidas em 2018. 93 mil toneladas, bem maior que a carne ovina, mas muito distante aí dos 14 milhões de toneladas, 15 milhões de toneladas produzidas de carne de frango. Tá? Bom, então, nós temos aí, comparando só as duas espécies no Brasil, essa diferença aí grande, né? Quase 3 vezes mais para carne ovina. O que eu falei, já venho falando, a espécie ovina ela vem vivenciando um crescimento maior para poder recuperar todo o tempo perdido com falta de investimento, falta de pesquisa, falta de gerar tecnologias. Então, a gente tem uma expectativa de que daqui a algumas décadas os caprinos também estejam numa posição semelhante a outras espécies aí. Bom, especificamente com relação à carne caprina, já que a gente está falando sobre ela, né? Nós pegarmos na distribuição no mundo, quem são os maiores produtores de carne caprina? Nós temos aí a Ásia, lógico, a origem desses animais é aqui, e aqui se estabeleceu bem animais com essa finalidade, principalmente China. China vai disparar, China e Índia disparam para tudo. Mas, populacionalmente falando, né, não só a população humana, mas a população de animais nesses dois países também é gigante, imensa, né? É óbvio que a produção em quantidade vai ser maior, mas não em produtividade, tá? Em produtividade, não. Não são referências econômicas de comércio de carne. Produz quantidade, tá? Bom, então, para carne caprina nós temos aí essa referência e esses outros países aqui intermediários no laranja mais escuro e conforme vai ficando mais claro são países que produzem muito pouco, tá? Bom, seguindo em frente, nós temos aqui a produção de carne caprina no mundo em valores, comparando os diferentes países, os países que mais produzem carne caprina, e o Brasil fica aí na 28ª posição, né? A primeira posição é da China, com 2 milhões de toneladas. Então ela é referência, produz muito. Produtividade não, quantidade, tá? A produção mundial fica em 5, quase 6 milhões de toneladas de carne caprina produzidas no mundo. A China produz quase que a metade, né? Não chega a ser metade, mas muito próximo. E depois vem a Índia, Paquistão, principalmente países da Ásia e da África, principalmente no norte da África, são as referências principais na produção de carne caprina. Ok? Aqui nós temos as variações de produção nos últimos 50 anos, né? O que era produzido no mundo em 1968, o que é produzido hoje, infinitamente aumentou bastante, aí saiu de 1 milhão de toneladas e hoje nós estamos na faixa de 5, quase 6 milhões de toneladas de carne caprina. Então, o que nós vivenciamos é um crescimento. E no Brasil, não aconteceu a mesma coisa, nós temos aí
saindo de 20 mil quilos, 21 mil quilos, tá? Chegando a 36, um crescimento. Se pegar a diferença daqui para cá é muito pequena, não vivenciou aquilo que o mundo vivenciou na questão de aumento da produção dessa carne da espécie caprina. Vamos à carne ovina para poder começar a finalizar, já andar para o final da nossa videoaula aqui, tá? No que diz respeito à carne ovina, a distribuição é um pouco diferente daquilo que a gente verifica para a carne caprina, com muito mais países que têm uma referência em termos de quantidade, né? Claro, a Índia e a China entra aí, mas a Rússia também já chega aí produzindo grandes quantidades também pelo efetivo muito grande da Rússia, tá? Mas se eu pensar em produtividade, nós temos aí as referências são países da Oceania, tá? Austrália e Nova Zelândia, tá? A África do Sul, sim, em termos de produtividade também, tá? E países da Europa, como a Espanha, a França, países do Reino Unido, o México, tá? Aí vem Estados Unidos e Brasil também com uma quantidade grande produzida, mas não são referências em produtividade. Eles poderiam produzir muito, mas muito, muito, muito mais. Mas quando você compara com outros países, eles acabam entrando nessa faixa de produção aqui, deixando aí mais destacado para esses países também, tá? Referência de produtividade, países da Europa, África do Sul e Oceania, ok? Vamos lá. Em termos de principais países produtores, o que nós temos aí? A Austrália é a maior referência em termos de quantidade e produtividade, né? A China ela continua em primeiro, porque tem uma população, um efetivo muito grande de ovinos, tá? Com 2 milhões e 400, mas aí já fica um pouco mais distante quando você compara com a espécie caprina, sendo que a produção mundial aí chega quase a 10 milhões de toneladas, né? E o Brasil fica aí na 26ª posição, e nessa questão da carne ovina nós vamos encontrar diversos países europeus referência de produção de uma carne que é antiga, é tradicional, mas ainda é consumida de forma gourmetizada, não só aqui no Brasil, mas no mundo também, tá? Com exceção principalmente de países da região da Ásia e de religião muçulmana, que tem uma cultura, já uma tradição de consumir essa carne ó, desde a antiguidade lá. Mas as referências da Oceania aqui é muito forte, tá? O Reino Unido é um destaque que a gente não pode esquecer, e nós vamos chegar aqui a países como a África do Sul, a Espanha, que nós destacamos, a França também, o Brasil em 26º, tá? E produz muito pouco, mas está em 26º. A variação dos últimos 50 anos no mundo, nós saímos de 5 milhões de toneladas para 9, quase 10, né? Não chegou a dobrar ainda, mas quase, tá? Claro, vem atendendo uma demanda de uma população que é crescente no mundo, a produção também vem aumentando para atender a essa demanda e também porque a produtividade, principalmente nos países referências, acabou aumentando, tá? No Brasil, essa variação já é bem assim inconstante, né? Sai de 35, houve aumento? Houve, sem dúvida, né? Sai de 35 mil quilos, né? Aqui na década de 90 tem a queda por conta da redução do rebanho por causa do preço da lã. Até então a carne era uma carne barata, né? Uma carne de menor descarte que nós comentamos lá no início do nosso vídeo, tá? E depois a partir daí começa uma produção mais direcionada para a produtividade de carne ovina e que faz com que a gente chegue a um valor de 93 mil quilos produzido em 2018. Isso é 20% do que a gente consome, né? Então, boa parte do nosso consumidor acaba sendo atendido por carne que é importada, porque a gente não consegue produzir a nossa pequena demanda, tá? Vamos caminhar para o final já. Tá? Aqui nós temos a questão de exportadores e importadores, os principais exportadores de carne caprina no mundo. Tá? Nós temos a Austrália, exporta, apesar dela não ser referência, o que ela consegue produzir lá, ela acaba entrando como exportadora, mas a quantidade é muito pequena. Tá?
que eu falei, o caprino até então ele era visto como um animal produtor de leite. Nos últimos anos é que começa a se desenvolver raças caprinas para corte e alguns países começam a investir e a Austrália começou a investir, mas ainda é uma produção muito pequena e alguns países aí da África e também países aí da Europa que tem aquela culinária gourmetizada e precisa dessa carne diferenciada para atender a turistas, restaurantes chiques que tem lá na Europa, né? E quem são os principais importadores? Aí, ó, países de religião muçulmana como Emirados Árabes Unidos, Oman, Catar, tá? E tem sim, os Estados Unidos é um dos maiores importadores de carne caprina porque eles produzem muito pouco, consomem muito pouco também, mas a pequena demanda não é atendida, eles acabam tendo que importar a carne, tá? Bom, vamos lá na questão da carne ovina. Os principais exportadores, nós já falamos, países do Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. A Austrália exporta, produz e exporta principalmente, além da carne de cordeiro, também a carne de animal adulto em grande quantidade. E a Nova Zelândia, ela não é tão aprimorada, não é que é aprimorada, mas não investe muito em produção de lã. Já a Austrália investe, por isso que tem muita carne de animal de descarte para comercializar, tá? A Nova Zelândia ela foca na produção de carne, não são animais, até tem lã, mas não são destinados à produção de lã e por esse motivo o principal produto da Nova Zelândia é a carne de cordeiro, tá? A Austrália também produz bastante, é referência, mas tem bastante animal de descarte também. Tá aí o Reino Unido como um dos principais exportadores, foi o que eu falei, alguns países da Europa investem bastante, são tradicionais na produção ovina destinada à produção de carne, principalmente o Reino Unido, tá? E aqui nós temos os principais importadores, China, tem que atender a população enorme, né? Não quer dizer que são tradicionais, mas uma população muito grande tem que importar essa carne, mesmo sendo um dos maiores produtores de carne em quantidade, como nós vimos. Os Estados Unidos, por quê? Poder aquisitivo, carne gourmetizada, produz muito pouco, ele precisa atender a demanda de um consumidor cada vez mais exigente, procurando produtos diferenciados, então ele tem que buscar as exportações. Lembra que eu falei a JBS, a Barfrig ali fazendo um lobby para que a carne que eles produzem na Austrália possa ser exportada para os Estados Unidos, mas quebrando os poucos criadores que os americanos têm, né? Isso tudo é política de comércio mundial, mas enfim. França, Reino Unido e Emirados Árabes. Olha só que interessante, Reino Unido aparece como principal exportador e também aparece como principal importador. Presta atenção nisso, tá? O Reino Unido tem uma política protecionista de importar carne de outros países a um preço mais baixo e o produto que ele tem, que ele produz lá nos países do Reino Unido, acaba sendo exportado a um preço maior, né? Por isso que ele aparece tanto como exportador como também como importador. Aqui a gente tem no Brasil, né, o que vem acontecendo praticamente não existe quando diz respeito à exportação de carne ovina. Há um tempo atrás, há décadas atrás, esses picos aqui são de animais de descarte do rebanho gaúcho, né, e que ia para a produção de embutidos em outros países ou fabricação de ração, por exemplo, por isso que essas exportações têm esses picos aqui, tá? Mas depois que passou essa crise da lã aí, praticamente se estabilizou, o Brasil ele importa, ele não exporta, né? E aqui, no que diz respeito às importações, o pico aqui é quando houve o abate dos animais lanados, né? Iniciando ali final da década de 80, iniciando os anos 90, e depois nós tivemos aí grandes oscilações, mas sempre com a tendência de aumento dessas importações, porque o consumidor brasileiro vem descobrindo essa carne diferenciada, vem querendo produtos diferenciados, alternativos, né? Não vai deixar de consumir as carnes tradicionais, mas eu quero coisa diferente também, né?
por isso essa tendência de aumento aqui, ok? Bom, aqui nós temos consumo, tá? Quando eu falo consumo de carne ovina e caprina, os dados da FAO eles não separam essas duas carnes, praticamente eles somam, mas a gente sabe que o representativo da carne caprina nesses valores aqui é em torno de 10, estourando aí 15%, a maior parte é de carne ovina, tá? E o que nós temos aqui são as variações nos últimos 50 anos, mas os dados de consumo que foram lançados na FAO, os últimos dados são de 2013. Tá? Então eu fiz uma regressão aí até 1963 para poder ter os 50 anos aí. Tá? E o que nós observamos aqui no Brasil em termos de consumo per capita gira em torno de 0,6, 0,63, 64 de carne ovina e caprina juntas, tá? E, ao mesmo tempo, a quantidade necessária para suprir a nossa demanda vem cada vez mais aumentando. Você pode falar, isso aqui está desse jeito porque a população brasileira aumentou. A população brasileira aumentou, tá? Parece que estabilizou essa demanda, mas com população aumentando, consumo estável, o que está acontecendo é cada vez mais a quantidade exigida para atender a demanda é maior, certo? Enfim, aí é só para vocês terem uma ideia, tá? Do que acontece com a carne ovina e caprina, tanto no Brasil como no mundo, tá? A gente tem várias outras questões que eu poderia estar falando para vocês aqui, mas aí o nosso vídeo vai ficar, já ficou longo, vocês me desculpem, tá? Mas a carne e o leite também vai demorar um pouquinho mais para a gente falar, mas principalmente a carne, a gente tem muita informação na FAO aí e eu tive que fazer um resumão para tentar encaixar nesse vídeo aí que está dando em torno de 36 minutos, ok? Obrigada, pessoal. Vamos lá, vou continuar trabalhando para tentar fazer os nossos vídeos menores, mas não esqueça que o botãozinho que tem lá no Loom, vocês podem também estar fazendo com que ele ande mais rápido um pouquinho, porque às vezes eu falo mais lentamente e tem hora que eu falo rápido também. Ok? Muito obrigada, pessoal. Encerrando aqui, eu consegui gerar o podcast para mandar para vocês também, tá? Obrigada.